Vamos ouvir algumas curiosidades, bastidores em torno de alguns dos personagens deste elenco maravilhoso. Começando por Renato Dantas, que interpretou o padre Antônio José. Foi um prazer muito grande fazer esse personagem do Padre Antônio, sobretudo porque na minha infância eu tinha uma ligação muito forte com o cônego Fernando Montenegro Abá, que era o nosso líder religioso, e até os meus 10 anos eu sonhava em ser padre. Pois é, então foi gratificante fazer esse personagem do Padre Antônio. Eu, Renato Dantas. Um grande abraço a todos. Obrigada, Renato. Que bom que você não se tornou padre, porque agora virtualmente você pode ser o que você quiser, incluindo um padre, com uma risada bem sem vergonha, por sinal, né? Brincadeirinha. É que eu gosto muito da risada do Renato. Obrigada, tá? Por sua apresentação, interpretação, participação. Um beijão pra você. E agora vamos ouvir a Dora Indomada, que interpretou a Juliana. Oi, eu sou a Indomada de São José do Rio Preto. Interpretei a Juliana, uma personagem doce, calma, que está sempre disposta a ajudar as pessoas. As mensagens que eu psicografei, a prece de Cáritas, eu copiei em braille, porque eu aprendi o braille desde criança e eu tenho uma leitura corrente. Pena que eu tive até que gravar em 2 partes, porque infelizmente aqui é muito barulhento. Quando eu li a mensagem, chegava no finalzinho, aparecia um barulhinho. Mas foi muito interessante. Um papel assim que acho que todo mundo gostaria de fazer. E eu agradeço a você, Verônica, por ter me escolhido, tá? Foi uma experiência assim muito profunda para mim. Eu copiei todas as minhas falas em braille. E aí eu ia olhando, conferindo com o texto que eu recebi e fui gravando. Eu tento gravar assim de uma forma bem espontânea, para não parecer que eu tô lendo. Essa peça eu vou guardar com muito carinho. Foi uma peça assim muito fácil para mim para fazer, porque eu gosto. Não sou espírita, mas já fui em estudos com as minhas amigas e eu tô à disposição, Verônica. Quando tiver outra peça, se você quiser me convidar, eu vou aceitar com muito carinho e com muita alegria e vou me dedicar. Então é isso, galerinha linda. Beijos e obrigada. Obrigada, Indomada. Nossa, que trabalhão, menina. Escrever aquela carta, mais a prece, tudo em braille, fazer uma leitura perfeita e ainda interpretando, passando a docilidade e a paz do personagem. Parabéns! É bem interessante este seu comentário para as pessoas entenderem o trabalho que dá. Ouve-se ali um capítulo em poucos minutos, mas não imaginam quantas horas são perdidas para que aquele capítulo fique pronto. Muito obrigada, Indomada, mais uma vez. Um beijão para ti e parabéns. Agora vamos ouvir a Neise Cavini, que interpretou a Laura, a mamãe do Felipe. Ai, olá, cheguei. Eu sou Laura. Cheguei um pouco atrasada. Eu estava, sabe, gente, fazendo o quê? Retocando a minha maquiagem. Olha, Laura, meu personagem, é isso mesmo, sofreu tanto nessa novela História de Felipe, que eu, Neise Cavini, fiquei totalmente desfigurada. Dos olhos umas olheiras enormes, tudo assim arroxeado. Eu sofri muito nessa novela. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora é Neise Cavini que chegou. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Amei fazer Laura. Esposa, mãe, avó, uma mulher dedicada, uma mulher que sofreu muito. Mas eu gosto de drama, realmente eu gosto. Como eu também gosto de comédia, mas nessa novela o drama foi show. Muito bom fazer. E eu tenho muito prazer, muita honra de estar aqui dividindo esse elenco com meus amigos, com os meus colegas de trabalho. E
realmente assim, olha, gente, tive um problema sério quando eu estava gravando, porque eu chorava, eu gritava, eu apelava e os meus vizinhos, coitados, pensaram que era verdade e desceram todos para ver o que estava acontecendo. Aí eu tive que falar, gente, pelo amor de Deus, é porque eu faço um trabalho artístico, né? Então de vez em quando eu tenho que me expandir e gritar e chorar e gritar socorro e outras coisas, né, que uma atriz como eu tem que fazer incorporando o papel, porque realmente eu, Neise Cavini, incorporo o papel. Eu esqueço que eu existo, eu saio da minha zona de conforto, eu monto meu palco, né? Eu imagino que quem está contracenando comigo está aqui, presente aqui do meu lado, e vou embora, esqueço o meu mundo. Adorei trabalhar com vocês e quero estar mais presente em outras audionovelas. E para você, você mesmo que eu estou falando, que ouviu e que gostou, eu sou Neise Cavini e estou à sua disposição. Se assim me convidar, se assim me desejarem, tá bom? Porque eu desejo vocês. Um beijo aí a todos e muito obrigada. Obrigada, Neise. Esses seus vizinhos aí devem achar que além de cega você é louca, né? Um beijão, minha linda. Muito obrigada por sua participação, que foi brilhante, tá? Adorei. Beijão. E agora o papai do Felipe, personagem Albert Thompson, interpretado por Vitor Alberto. Bom, eu sou Vitor Alberto da Silva Marques, como vocês sabem. Eu interpretei Albert Thompson e eu achei muito interessante essa dualidade, né? Primeiramente aquele homem irascível, depois aquele homem que de repente reconheceu que não deveria ter se comportado com o filho em relação ao outro, que depois, né, nós temos na história, né? E ele se arrependeu. Então é uma dualidade interessante. Isso me forçou a uma interpretação bastante forte, né? Inicialmente, e depois bastante calorosa, bastante terna, digamos assim. Então, achei legal e fiquei muito honrado com o convite da Verônica, que eu respeito como uma das melhores editoras, produtoras, montadoras, enfim, e com uma voz belíssima, como eu sempre falo. Bom, então era isso que eu tinha para falar, nada mais. Muito obrigado e até uma próxima apresentação. Tchau. Obrigada, professor Vitor. Muito obrigada aí pelos elogios, o que me honra. Quem não gosta de ouvir elogios, muito obrigada, de verdade. Você deu um show de interpretação, adorei mesmo, fantástico. Essa voz forte que você tem, e para mim você realmente parecia um estrangeiro. Beijão para você, tá? E obrigada. E agora a apresentação do Adair Knezio, que foi o papai da Amanda, o Alfredo. Olá pessoal, eu sou Adair Knezio, aqui de Blumenau, Santa Catarina, interpretei o personagem Alfredo. Foi um dos melhores papéis que eu já interpretei, porque eu me senti dentro do personagem. Aliás, eu acho que o segredo de um bom ator é esse, né? Ele precisa se sentir dentro do personagem. Só que, além dele se sentir dentro do personagem, ele precisa gostar de fazer aquele personagem, porque não adianta você gostar de interpretar, mas não gostar de interpretar aquele personagem. Então são duas coisas. Uma coisa é você se sentir dentro do personagem, e outra coisa é você gostar daquilo que você está fazendo, tá? Porque senão não funciona o trabalho. E esse personagem para mim foi show de bola. E foi muito curioso, porque quando a Verônica me procurou para fazer, né, para interpretar, eu lembro do dia como se fosse hoje, ela me perguntando quantos anos eu tinha, né? Porque ela calculou que eu tinha 40 anos, mais ou menos, e eu disse,
né? Eu respondi pra ela: não, Verônica, eu tenho 23 anos, né? Na época era 22, eu tava fazendo... eu ia fazer 23 anos na época. Então aí ela se espantou, né? Ela disse: nossa, mas pela sua voz eu calculava mais, né? E ela ainda me perguntou se eu queria mesmo interpretar o personagem mesmo, depois dela saber que eu tinha 22 anos, 23. Eu disse: não, com certeza, eu vou atuar. E eu acho que ficou show de bola, na minha opinião, né? É isso aí, um abraço a todos. Muita gente me escreveu, outros mandaram WhatsApp, não apenas elogiando a atuação do Adair como Alfredo, mas também porque se apaixonaram pelo personagem. Ele realmente parecia o Alfredo. O jeito, nossa, é tão natural que nem parece que ele está interpretando. Parece que é ele próprio ali, vivenciando aquilo ali. Então, nossa, parabéns mesmo, Adair. Algumas pessoas me escreveram: você não vai matar o Alfredo, né? Outros reclamando: nossa, você tem um coração peludo. Eu nem vou dizer quem comentou isso, por eu ter matado o Alfredo. É essa expressão que utilizaram, né? E aí eu me lembrei de uma biografia do Sidney Sheldon, em que ele comenta que no livro A Fúria dos Anjos, ou A Ira dos Anjos, um menino morre na história. E várias pessoas se revoltaram contra aquilo. Inclusive uma pessoa escreveu para ele, deixou o telefone dela para que ele entrasse em contato com ela, porque ela não conseguia dormir pelo fato daquele personagem ter morrido. Vejam só. Então ele disse que recebeu tantas cartas deste tipo que resolveu depois, na minissérie, manter o personagem vivo. Então me desculpem aí aqueles que se revoltaram, que não gostaram, mas para mim tinha um sentido no momento em que eu escrevi. Muito obrigada, Daí, você é um espetáculo, viu? Um beijão para você. E agora vamos ouvir a Josiele, que interpretou a Amanda. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Josiele Cássia de Lima, de Poços de Caldas. Eu tenho 30 anos e interpretei a Amanda. Bom pessoal, eu tô aqui para conversar rapidinho com vocês, para contar um pouquinho da experiência da peça em que eu interpretei a Amanda. Fiquei muito feliz quando recebi o convite feito pela Verônica. E foi um desafio enorme, porque eu tinha que colocar toda a emoção que eu pudesse transpassar ali, eu tinha que colocar. E foi muito difícil para mim, porque regravei por várias vezes as falas, teve vezes que eu me sentia travada, mas da última vez eu consegui, deu certo, fiquei muito feliz. E uma das curiosidades que eu queria colocar aqui para vocês é com relação ao choro. Tem uma parte que a Amanda chora muito na peça. E esse choro que eu gravei, ele foi um choro muito sentido. Não foi aquele choro fingido que a gente vê por aí. E na época que eu gravei, eu tava passando por uma situação um pouquinho conturbada na minha vida. E eu lembrei dessa situação e comecei a chorar. A Verônica pediu: grava um choro bem sentido. E foi o que eu fiz. Gravei um choro muito sentido mesmo. E eu acho que eu consegui transpassar aquilo que foi pedido com relação ao personagem. E a Amanda é uma personagem muito imatura, um pouco, né, inexperiente, se apaixona verdadeiramente e já se entrega àquele sentimento. Então é uma vivência que a gente precisa da alma, colocar tudo o que tem dentro de si e passar para o público. E foi exatamente o que eu tentei passar com essa personagem. Mas foi muito gostoso, adorei ter participado. E fico muito feliz aí de estar interpretando mais uma personagem principal de uma trama muito emocionante. Confesso que eu gostei muito. Quero deixar aqui os meus agradecimentos à Verônica por ter feito o convite para mim, por ter confiado, e espero que vocês possam gostar da peça, que vocês possam compartilhá-la com seus contatos, amigos, e que seja uma história realmente envolvente para todos. Um abraço para vocês, gente, a gente vai se falando aí. Obrigada, Josiele. A primeira vez que eu ouvi a voz da Josiele, eu achei que ela tinha uns 12 anos. E, no entanto, ela já está com 30. E o meu engano com a Josiele foi o inverso que aconteceu com a Adair. Então, como vocês podem perceber, o pai da Amanda é mais jovem que a filha. Muito bacana isso, né?
E realmente eu pedi um pouco mais da Josiele em algumas falas, pedi mais emoção, e quando eu recebi o choro, eu me emocionei, mesmo antes de saber que era um choro verdadeiro. Parabéns, Josiele, obrigada pelas dicas que você me deu das palavras em inglês que falarei nos créditos e que eu pedi ajuda a Josiele. Valeu mesmo, tá? Um beijão pra você. E agora vamos ouvir o jovem que imaginei ter uns 27 anos, o Luciano Matias, que interpretou o Felipe e o Félix. Quantos anos você tem, hein, Luciano? Olá, queridos. Será que eu revelo o meu segredo? Tchan, 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 tchan. Tenho 42 anos. Neste momento, quero compartilhar com vocês uma coisa muito especial. O motivo que me trouxe para a novela O Mistério de Felipe. No dia 6 de maio deste ano, recebi um e-mail de Verônica Reis, autora, diretora, produtora e editora da novela O Mistério de Felipe, convidando-me para ser o protagonista de 2 irmãos gêmeos, Felipe e Félix. Entretanto, o personagem Felipe, na dramaturgia proposta pela autora, seria um jovem com aspectos psicológicos e espirituais extremamente envoltos por um passado de uma rejeição familiar. E como se não bastasse isso, carregaria também consigo um sentimento profundo de culpa pela morte do seu único irmão Félix. E por causa disso, fora expulso de casa pelo próprio pai, que o acusava de ser o assassino do filho que ele mais amava. Confesso que quando recebi o convite, me senti muito lisonjeado. Mas ao ler o tema pensei, parece ser tão difícil, principalmente por ter que atuar em 2 personagens, que mesmo sendo irmãos, seriam distintos. Aí pensei e retornei para a Verônica dizendo, aceito o desafio. Agora eu quero destacar alguns tópicos, os quais eu considero de muita relevância para um ator se orientar. 1. Li e reli várias vezes o texto até que eu entendesse o objetivo da autora. 2. Procurei conhecer os personagens que eu iria interpretar na trama. 3. Parece estranho, mas adotei os personagens. 4. Absorvi a essência dos personagens que eu iria interpretar. 5. Tornei-me cúmplice dos personagens que eu iria interpretar. 6. Transportei-me do meu eu para o ego de Félix e Felipe. Por fim, amei demais a proposta da ficção de poder interpretar Felipe e Félix ou Félix e Felipe. Aproveito o ensejo para externar a minha satisfação com o elenco o qual eu atuei nesta novela maravilhosa, que foi escrita e produzida por Verônica Reis. Obrigado pelo carinho e um abraço a todos. Muito obrigada, Luciano, por você ter aceito este desafio. Não foi fácil encontrar alguém que pudesse fazer o Felipe e o Félix, porque é um personagem com muito drama, muito sofrimento, e eu necessitava de alguém que realmente conseguisse passar esta emoção para quem ouvisse a história. Porque não adianta nada a gente escrever uma bela história, fazer uma boa edição, se quem interpreta não consegue passar aquilo que o personagem necessita. Então, parabéns para você, Luciano. Eu lhe agradeço imensamente. Você brilhou. Foram mais de 226 falas e ele teve que regravar algumas. Ele chegou a me confessar que sentiu vontade de jogar o Felipe para o alto, mas não jogou e brilhou. Inclusive, o choro dele, aquele pranto na igreja foi verdadeiro, ele chorou de verdade. Assim como o choro da Josiele, eu me emocionei bastante. Então, eu tenho que bater palmas para você, por você ter aceito o desafio, por você ter ido adiante e muito obrigada mesmo. Foi ele quem me deu a dica de colocar antes de cada capítulo uma informação do número do capítulo e a quantidade,
para que as pessoas não se perdessem no WhatsApp, porque como ele renomeia, ficando uma numeração, fica difícil saber qual é o primeiro, o segundo. Então eu coloquei lá um de 18 e assim por diante. Mas aí o meu amigão Leandro Marucci me disse que eu poderia enviar como documento, porque aí ele não renomeia, permanecendo o mesmo nome. A partir daí eu passei a enviar como o Leandro me indicou e ficou tudo beleza. O qual agradeço muito a você, Leandro, também pela dica. Valeu! O Luciano também me ajudou a conseguir aquele efeito de um corpo caindo, que eu tinha falado com ele, que eu tentei aqui, porque eu produzo alguns efeitos. Mas eu havia me jogado aqui no chão, machuquei minha cabeça e não ficou legal o som de um corpo caindo. Então, o Luciano disse que tinha uma almofada lá na casa dele, que ele iria tentar fazer esse efeito para mim e ficou assim. Penso que um corpo caindo, ainda mais de vez, batendo com a cabeça no chão, o som seja mais estrondoso. Porque quando o meu neto cai de vez em quando aqui, mesmo que eu esteja em outro cômodo, eu consigo ouvir nitidamente. É um som alto. Mas deu pra gente ter uma noção, né? Muito obrigada por mais essa também, viu, Luciano? Esta é uma história que eu ia inventando noite a noite na minha cabeça para poder pegar no sono. Então eu tenho assim uma imagem de um Felipe, a imagem da casa, do jardim onde o Alfredo regava, porque fica bem na frente da casa, um muro bem alto com portão de ferro alto também. Tudo isso eu tenho assim na minha cabeça, a sala, os corredores, a posição dos quartos, e eu fazia isso noite a noite. É claro que eu nunca chegava ao fim dessa história, porque o sono vinha antes. Até o dia que eu resolvi escrevê-la. Foi aí que apareceram outros personagens que até então eu não tinha pensado. Muita coisa eu fui escrevendo depois. Hoje eu não penso mais nessa história para dormir. Ela agora está pronta, não tem mais o que eu pensar, imaginar. Hoje a história que eu tenho em mente é outra. E assim vai. É a maneira que eu encontrei para poder dormir mais rápido. A princípio, essa história se chamaria Lições da Vida, mas eu achei que esse nome já estava muito batido, então eu troquei para Almas Feridas, o que eu acho que estaria bem de acordo com os personagens, o sofrimento do Felipe, do pai dele e de tantos outros personagens, como a Amanda também, muito sofrida, perdeu o pai, engravidou de um cara que ela não sabia quem era, enfim. Depois, já quase no final da edição dos capítulos, foi que eu tive a ideia de dar o nome de O Mistério de Felipe, que eu acho que ficou bem bacana também. Eu recebo muitos e-mails me parabenizando, o qual agradeço imensamente em meu nome e de todo o pessoal que participou da história. Mas eu também recebo algumas reclamações. Pessoal ansioso, querendo saber logo quando é que vai chegar a parte que os dois estão se agarrando, que estão se beijando. É como se fosse só esse o foco, não tivesse mais nada na história. A pessoa não percebe o todo. Gente perguntando se o Alfredo iria morrer, outros reclamando por que os capítulos estão pequenos e não imaginam o trabalhão que dá para fazer cada capítulo. Para vocês terem noção, o capítulo onde tem a cena de amor entre Amanda e Felipe, eu fiquei o dia inteirinho entregue àquela cena. Eu sequer arrumei a casa naquele dia, porque eu tive que pesquisar muito algum áudio que tivesse som de um casal fazendo amor, mas que não fosse nada muito muito ousado, que fosse algo sutil. Então eu comecei a ouvir filmes e mais filmes, tentando encontrar um momento que o casal um pegava o outro para fazer aqueles sons lá do Felipe agarrando ela, e eu não conseguia nada. Foi que eu peguei aqui um arquivo de um casal brigando, e não era briga de amor não, era uma briga de verdade. Peguei só aquele iniciozinho para simular que o Felipe a pegou, e depois eu consegui um áudio de um casal fazendo amor, né? E coloquei para simular que fosse a Amanda e o Felipe. Isso é para vocês perceberem o tanto de trabalho que dá para a gente conseguir executar um capítulo.
não apenas de minha parte que faço a edição, mas de cada participante que leva um tempo para fazer aquelas gravações com as suas falas. Às vezes não tá bom, eu peço para regravar e eles têm que regravar. Então, para a gente ter um trabalho de qualidade, é necessário a gente ter essa consciência, primeiramente, de que muitas vezes a gente tem que regravar para poder dar algo melhor, para poder realmente emocionar, e também de minha parte eu tenho que ter realmente esse trabalho para poder conseguir fazer algo bacana para vocês ouvirem. E desta vez eu fiz capítulos menores porque das outras vezes sempre tinha alguém que me pedia para diminuir o tamanho do arquivo para poder conseguir enviar para as listas. Então, conforme eu ia diminuindo o tamanho, também diminuía a qualidade do áudio. Tiveram vezes que eu tive que reduzir ao mínimo, que é 64 kbps, e aí fica horrível, fica péssimo o áudio. Então, eu optei por fazer capítulos menores para poder enviar para vocês em 128 kbps, que é uma excelente qualidade, e para que todo mundo pudesse ouvir igual, numa boa qualidade, entendeu? Por isso os capítulos pequenos. Outro detalhe é que, como eu informei na entrada do primeiro capítulo que era uma história espírita, algumas pessoas se recusaram a ouvir. Então eu lamento que algumas estejam engessadas em suas religiões, que não se permitam ouvir uma arte, ouvir os seus colegas interpretarem. A Josiele, por exemplo, é evangélica, o Luciano Matias é um católico praticante, o Adair também frequenta a igreja, o Renato Dantas é espírita e, como vocês puderam perceber, tivemos aí pessoas de religiões diferentes participando desta história, o que eu achei muito bacana. E poderíamos até considerar essa história como um ecumenismo da arte, não é? Finalizo agradecendo mais uma vez a todos os atores deste elenco maravilhoso que deram vida a estes personagens, a esta história que circulava na minha cabeça há tanto tempo. Vocês me emocionaram, chorei muitas vezes enquanto editava e estou emocionada de novo. E quero pedir muito a Deus que abençoe cada um de vocês e até a próxima história, se Ele permitir, não é? Um beijão!